Glória a Deus, pode se sentar. Aleluia. Louvo ao Senhor por sua vida, por sua presença, vocês trabalhadores de células. Como eu disse, o tempo, a gente falou um pouco sobre ele ontem. O tempo tem essa capacidade de transformando aquilo que era bom, aquilo que era bonito, de alguma maneira deteriorando e tornando aquilo que um dia foi uma referência, foi um marco, aquilo que um dia foi um cartão postal, em uma coisa que não tem mais valor nenhum e que não atrai mais atenção de ninguém. E que ninguém mais vai até lá para visitar, para ver, para tirar fotos. O tempo tem essa capacidade de transformar grandes obras de arte, de valor inestimável, em uma coisa que não tem mais valor nenhum. O tempo tem a capacidade de destruir. A Bíblia diz que a ferrugem consome e a traça corrói, ou é o contrário, eu sempre me perco aí. Mas o fato é que o tempo tem essa capacidade de fazendo com que as coisas percam seu brilho. Aquilo que tinha um brilho que chamava atenção, depois de um tempo fica uma coisa ofuscada. O tempo tem essa capacidade de tirar brilho, de ofuscar, de sujar, de contaminar. A gente instalou a fachada da igreja e você vê, poxa, que bonita, né? As luzes brilham quando batem na fachada da igreja, mas deixa-se ali por um tempo e esse brilho já não existe mais, nem pela própria lâmpada que ilumina, assim tampouco como pela lona que reflete, por causa da sujeira, por causa das contaminações, por causa da poluição, do pó, por causa da chuva, por causa do sol. E tudo isso é o tempo que tem o poder de fazer acontecer, através da natureza. Quando a gente fala de restauração, a gente fala de tornar, a dar valor àquilo que o tempo tirou o seu valor. Tornar precioso, a ser precioso, tornar a ser precioso, tornar precioso outra vez aquilo que um dia teve um valor inestimável, mas o tempo teve a capacidade de ofuscar, de escurecer, de sujar, de contaminar. A proposta de Deus para as nossas vidas esse ano é uma proposta de resgate, para resgatar a essência que um dia foi implantada em nós, para resgatar aquilo de bom que um dia o Senhor inseriu nas nossas vidas, seja no nosso caráter, na nossa fé, na nossa comunhão com Deus, de trazer de volta aquilo que é precioso e principalmente aquilo que é fundamental. Porque às vezes a gente vai vivendo e a gente vai substituindo o precioso por coisas que não têm o seu valor. A gente vai substituindo aquilo que é precioso e é fundamental por algo que é novo, mas não necessariamente que seja fundamental ou que seja necessário. A gente substitui porque chegou alguma coisa nova. E a gente não pode, em muitos casos, substituir, a gente precisa aprender a agregar. E às vezes a gente aprende uma coisa nova, e essa coisa nova nos faz pensar que aquilo que é velho, a gente precisa negar. Aquilo que a gente aprendeu há mais tempo, aquilo que a gente recebeu há mais tempo, a gente precisa rejeitar. E a proposta para esse tempo é que o Senhor vai trabalhar em nossas vidas nesse processo de restauração. A nossa igreja completa, nesse ano de 2018, 21 anos. A gente passa a maioridade. 21 anos. E a gente aprendeu muita coisa. Nós tivemos seminários aqui espetaculares, voltados a alguns assuntos que são fundamentais, que são princípios para a fé, que são princípios para a nossa vida, que são princípios para a nossa conquista, para a nossa família, para a nossa frutificação, princípios para a nossa prosperidade. Quantos de nós vimos ao longo desses anos, principalmente considerando os últimos 10 anos,
quanto investimento houve da parte de Deus para a nossa vida, para que a gente aprendesse princípios que são e sempre serão fundamentais. Só que daí o tempo passa e a gente decide abrir mão de princípios. E de princípios a gente não pode abrir mão, porque a gente vai precisar uma hora ou outra. Tem muitas coisas na vida que a gente pode sim abrir mão, mas aquilo que é fundamental, não. Aquilo que fundamenta a nossa fé, não. Aquilo que fundamenta a nossa vida, aquilo que fundamenta o nosso êxito, o nosso sucesso, a nossa colheita, essas coisas a gente não pode abrir mão. E tem princípios extraordinários. Hoje eu não vou ficar citando esses princípios, eu queria falar de uma maneira mais geral, para que você acordasse e entendesse isso. O que é que o tempo teve a capacidade ou a habilidade de remover de você, e que um dia foi tão importante? É terrível, porque a gente pensa que algumas coisas não são importantes apenas por um período da nossa história. E eu acredito que até possa existir, e que existam algumas coisas assim, alguns fatores assim. Mas o fato é que existem muitos fundamentos que Deus nos deu, e a gente os substituiu como se fosse alguma coisa temporária. E não eram temporárias, eram fundamentais. Fundamentais, sabe fundamento? Aquilo que fica escondido, fica embutido no solo, e sobre os fundamentos se constrói. Esses fundamentos são necessários para que a casa não caia, para que a casa não seja levada pelo vento, pela tempestade. E quando a gente perde os fundamentos, qualquer tempestade nos leva. Quando a gente perde o fundamento, qualquer vento nos derruba, qualquer chuva nos destrói. Agora, quando nós estamos bem fundamentados, aí, meu irmão, pode vir chuva, pode vir rio, Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 7. A gente está bem fundamentado, e esses fundamentos, eles precisam estar lá. A gente não pode abrir mão deles para colocar uma outra coisa que seja desnecessária no seu lugar. Então, eu penso que esse tempo de restauração, para a gente dar início esse ano e abrir um pouco a nossa visão, a gente vai ter muitas outras coisas a abordar nesse sentido. Mas, primeiramente, eu queria começar abordando, dentro dessa proposta e dentro desse entendimento, vamos fazer, principalmente dessa primeira fase do ano, quem sabe esse primeiro trimestre, um tempo de resgate, de resgatarmos aquilo que se perdeu na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa vida. Mas aquilo que se perdeu, que nos é necessário. Eu não estou falando das coisas que Deus tirou, das coisas que Deus levou. Se Deus fez isso, porque não nos era necessário. Mas eu estou falando das coisas que nós removemos do seu lugar, porque a gente não deu o valor devido, ou porque a gente não observou a sua importância, porque a gente descobriu uma coisa nova. Existem princípios, existem fundamentos, e esses fundamentos são os fundamentos que Deus quer restaurar na nossa vida, para que a gente volte a ser o que um dia a gente foi, no sentido de ser como fomos em um tempo onde a gente tinha resultados. Não estou falando que a gente deve voltar a ser velha criatura, mas no objetivo daquilo que a gente perdeu, que foi tão fundamental, a gente resgatar. Então, como alguns exemplos, nós já fomos uma igreja de um avivamento muito grande. E avivamento não é um culto barulhento. Avivamento não é a nossa igreja bate palma agora, a nossa igreja é avivada. É porque os jovens saltam lá na frente. Tudo isso é bom, gostoso. Mas o avivamento é muito mais do que isso. Quando se fala de avivamento, a gente fala de vidas sendo salvas, de vidas sendo alcançadas. E não uma, nem duas, mas uma multidão. O avivamento se dá por um mover de Deus poderoso, aonde muitas pessoas são alcançadas. E isso acontece sempre em um curto espaço de tempo, e nós já vivemos isso. Períodos em que a gente não conseguia dar conta de consolidar a quantidade de pessoas que se achegavam à igreja e se rendiam a Jesus. Mas um avivamento não se dá de forma gratuita.
Avivamento se dá como uma resposta ao investimento. Ao investimento é uma vida dedicada a Deus. Investimento é uma vida de paixão pelas coisas do reino. Investimento é de joelhos no chão. Investimentos de oração, de jejum. Investimentos de sonhar e viver por esses sonhos. Então a gente precisa voltar a essa essência de uma igreja extremamente apaixonada por vidas, onde os líderes de células, eles viviam por sua célula, o resto era resto. Trabalhavam, estudavam, mas a essência da sua vida estava no seu trabalho como líder de célula, de discipular, de consolidar, de amar aquelas pessoas, de se apresentar preparado, de se apresentar disposto, de se apresentar feliz. Mas isso são coisas que o tempo nos leva, porque o tempo traz consigo as suas contaminações, as suas sujeiras, as suas chuvas, o seu sol excessivo, que na vida de um líder de célula pode ser as traições que ele sofre, pode ser as frustrações, pode ser as decepções com a sua própria equipe de trabalho que o abandona, com pessoas que não conseguem entender, com pessoas que não conseguem agradecer. E o tempo vai trazendo um acúmulo sobre a vida do líder, de maneira que aquilo que um dia era satisfatório, que dava satisfação, aquilo que um dia alegrava o seu coração, passe de uma hora para outra a ser uma coisa que o entristece, que não é mais um prazer, mas é um peso, não é mais uma alegria, mas é uma obrigação. E quando um líder chega nesse ponto, ou um trabalhador de célula, significa que o tempo ofuscou o brilho, significa que aquelas paredes começaram a desmoronar, significa que aquilo que um dia foi uma obra de arte, agora está se tornando uma coisa desprezada. Porque quando alguém passa próximo a uma obra de arte, é impossível que a pessoa não levante os olhos para ver, para se impressionar. E nos dias de hoje é quase impossível que alguém não tire uma selfie, não é? Quem é que passa na frente de uma grande obra de arte e não tira uma selfie nos dias de hoje? Quem é que não vai a uma praia linda e não tira uma foto? Quem é que passa na frente de um museu, ou entra em um museu, ou vai ao Cristo Redentor e não tira uma foto? Porque a gente tem prazer, né, em viver e vivenciar e mostrar para os outros isso. Agora, quem é que fica tirando fotos em ruínas, em coisas sem valores, coisas que não têm mais vida, que ninguém percebe, ninguém mais sabe o que é? E o tempo às vezes vai fazendo isso, com a ação do tempo e também com a ação do inimigo de Deus, que trabalha para que a gente se torne em uma coisa desprezível, para que eu seja algo desprezível e para que você seja também desprezível. Essa é a proposta dele: tirar a nossa fé, minar as nossas forças, roubar a nossa alegria. Ontem nós vimos no Salmo 137, nós pendurávamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam, e eles nos pediam para cantar. Mas como cantar uma canção ao Senhor em terra estranha? É quando a nossa alegria é roubada, e a gente não tem mais alegria de tocar a harpa, a gente não tem mais alegria de cantar, a gente não tem mais alegria de respirar a essência de Deus, porque o mundo nos levou a isso, e nos colocou em um cativeiro de alguma forma, nos colocou em um cativeiro do qual a gente não consegue sair, de uma prisão, de um encarceramento, do qual a gente não consegue se libertar. E sempre início de ano é tempo de que a gente faz propostas, a gente assume compromissos. Não é? Quantos de vocês estão assumindo compromisso para a próxima segunda-feira de começar um regime urgente? Não é? Quantos de vocês estão, não, eu tenho que começar o regime, misericórdia, eu comi demais esse fim de ano. Na semana passada, depois do Natal, eu publiquei lá uma imagenzinha que dizia assim: estou vendo que vocês estão muito felizes. E aí embaixo estava escrito: você já se pesou? Então, eu achei que tem um monte de gente com proposta. Hoje é segunda, mas hoje não dá para começar um regime, né? Hoje é feriado, hoje tinha a sobra de ontem. Então, hoje não era dia mais adequado para um regime. Mas segunda-feira. Então, no início de ano, a gente sempre estabelece algumas propostas, a gente se propõe, a gente fala: esse ano eu vou conseguir.
Mas aí a força é fraca. E quando chega em fevereiro, você já abriu mão. Não, deixa isso aí para o próximo ano. Que em nome de Jesus, 2018, seja um ano que você alcance aquilo que você propôs no seu coração. Amém? Então, proponha no seu coração o que você quer alcançar. E que primeiro da lista seja, em 2018 eu vou alcançar uma restauração plena, uma restauração completa em todas as áreas da minha vida, cujo tempo sujou, apagou, ofuscou, roubou, de tudo aquilo que me foi removido e é necessário e fundamental para a minha vida. 2018 eu verei a restauração de Deus. Se você crê nisso, toma posse e declare mesmo no seu espírito em nome de Jesus. De voltar a brilhar. Talvez essa palavra brilhar pode soar um pouco perigoso. Não é soar como não é brilhar como o brilho das estrelas, né? Das estrelas no sentido dos artistas, não é? Que as pessoas chamam artistas de estrelas. Não é aquele brilho de que é uma pessoa idolatrada, não, mas um brilho que é natural, de quem um dia Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E a luz brilha. Só que a luz pode perder o seu brilho. Essas lâmpadas fluorescentes, se ficar um ano sem limpá-las, elas perdem 70% do brilho, por causa do pó que vai impregnando. E ela vai deixando de brilhar. Como qualquer lâmpada, se estiver exposta ao tempo, ao vento, à poluição, ela vai perder o seu brilho depois de um determinado tempo. E a restauração é trazer de volta esse brilho. O brilho que é o irradiar da luz que há em você, a presença do Espírito Santo. Mas também é o brilho de alguém que faz aquilo que foi chamado a fazer, daquilo que lhe foi proposto. Porque eu penso que todo mundo que faz aquilo que se propôs a fazer, ou aquilo que lhe fora proposto, essa pessoa brilha, quando faz e faz bem. E aqui na igreja, quantos líderes, quantas pessoas, a gente teve que, um dia brilhou, por fazer bem feito, por fazer com amor, por fazer com graça, por fazer com autoridade, por fazer com unção, por fazer com prazer, por fazer com amor. Quantas pessoas brilharam sobre esse altar? Quantas pessoas brilharam nas suas células? Quantas pessoas brilharam no meio da igreja e hoje estão ofuscadas, estão apagadas, estão invisíveis, são imperceptíveis. Esse processo de restauração quer restaurar você. Você que um dia estava em ascensão e de repente entrou numa decadência total por causa de um acontecimento, por causa de um cativeiro a qual você foi levado e conduzido, por causa de alguma coisa terrível que te aconteceu. Nós vamos começar o ano propondo algo para a nossa vida, para o nosso caminhar, e que seja mais do que um regime, uma dieta, que seja realmente ter a essência de Deus na nossa vida, no nosso ser e no nosso caráter. Deixar que o Senhor nos restaure e o brilho do Espírito Santo volte a existir em nós. Você sabe aquela coisa de uma pessoa que você nunca viu olhar para você e vir e perguntar: poxa, você serve a Deus? Você é crente? Cada um pergunta de um jeito. Você é evangélico? Você vai a alguma igreja? Ou de pessoas chegarem a você e falar: poxa, você pode me ajudar? Eu estou precisando de uma palavra, estou precisando de uma direção. Eu estou precisando de uma oração. Quanto tempo alguém não te procura para pedir para que você ore por ela? Isso são indicativos. Quanto tempo alguém não te procura para pedir um conselho? Puxa, me dá um conselho, eu preciso de uma palavra sua, porque eu sei que você é uma mulher de Deus.
Porque eu sei que você é um homem de Deus, você tem sempre uma palavra de direção, de destino, de sabedoria para a minha vida. Quanto tempo alguém não te procura? E essas coisas a gente não vende. Não é uma coisa que a gente coloca uma placa e diga, ó, conselhos aqui de graça. E as pessoas vêm procurar. Não funciona assim. Eu estou orando aqui, quem quiser pode vir que eu oro. E não vem ninguém, porque não funciona assim. Essas coisas são fruto de um brilho, de algo que está no nosso interior e irradia para o nosso exterior, por algo que está aqui dentro, por um amor, por uma paixão, por uma comunhão, por uma unção, e brilha. E até quem não nos conhece é capaz de ver esse brilho. Eu falo que o crente de verdade, aquele que serve a Deus de verdade, ele é mais bonito. E não é porque precisou passar por uma cirurgia plástica, não é porque tem um corpo ideal, o cabelo, não é por isso. É porque ele exala de uma essência, de um perfume, de um brilho que outros não têm. Se torna diferente, se torna melhor, se torna mais bonito ou mais bonita. Isso é alguma coisa que está aqui dentro. E eu quero pedir ao Espírito Santo que, nesse ano de 2018, nos ajude nesse processo, para que a restauração seja completa e verdadeira, para que aquele que está caído se coloque de pé e tenha um brilho na sua face. A glória de Deus estará sobre você, em nome de Jesus. Você pode receber isso e se alegrar no Senhor, para que a glória de Deus seja na sua vida. Então a gente tem muito que restaurar. Quanto brilho foi perdido, quantas pessoas brilharam aqui um dia, sendo usadas de uma maneira tão especial por Deus, e hoje não são mais. Quantas famílias, não é, que eram famílias tão abençoadas, e hoje já não são mais. É contenda, é confusão, são pessoas que não se entendem, pais que não entendem os filhos, filhos que não entendem os pais, crise, briga no casamento, confusões. A gente está sempre correndo atrás para ajudar alguém. Pessoas que deixaram um tempo tirar o que de melhor tinham e agora passam a ser piores. Quando a gente fala de amadurecer, a gente não fala de envelhecer. Porque quando a gente fala de envelhecer, a gente sempre olha as coisas ruins do envelhecimento. Fala, fulano é velho, aquilo é velho. Eu não gosto nem de chamar a primeira parte da Bíblia como Velho Testamento, não é? Porque velho parece que é uma coisa que não serve para nada. Então eu chamo de Antigo Testamento. Mas não Velho Testamento, porque a coisa antiga tem valor. Por isso, o pastor Célio não é velho, o pastor Célio é antigo, não é? Porque o antigo tem valor. O velho parece que é uma coisa que não serve para nada. Para que serve o velho? Para ser jogado no lixo. Agora, o antigo não, o antigo tem valor. Então, amadurecer não é ficar velho, não é envelhecer, mas é ficar mais sábio, mais inteligente, mais experiente, porque não se deixou ser destruído pelo tempo, mas usou o tempo a seu favor, e o tempo fez dele uma pessoa melhor. Quando a gente de fato está na comunhão plena com Deus, em uma vida de um relacionamento sério com Deus, o tempo nos amadurece e nos torna pessoas melhores. Eu comecei falando sobre a capacidade do tempo de deterioração, de destruir, de ofuscar. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, porque a essência é interior, aí a gente vai com o tempo se tornando pessoas melhores. E aí a gente se torna um marido melhor. Por quê? Porque aprendeu com erro. Aprendeu que não pode jogar a toalha molhada em cima da cama, não é? Aprendeu que não pode jogar a meia suja em cima da mesa da cozinha. Algumas coisas a gente vai aprendendo. Porque o tempo
trabalha ao favor de quem realmente busca por excelência, de quem busca por amadurecimento. O tempo vai trabalhar a seu favor. A mulher aprende com o tempo que não dá para discutir uma DR na hora do jogo de futebol. Na hora do jogo de futebol não dá. Se quiser sentar ao nosso lado, vai sentar para elogiar o nosso time. Não é para criticar também não, porque a gente pode criticar, mas mulher não, vai criticar, o que é isso? Então o tempo vai nos ensinando, a gente vai ficando melhor. Mas é quando a gente tem uma vida bem fundamentada. A gente sai dos 18 anos e chega aos 25, a gente consegue olhar para trás e ver como a gente foi menino nos anos que se passaram e como a gente está melhor agora. Eu, esse ano, agora já vou para os 28, né? Então eu vou poder olhar esses 10 anos, dos 18 para cá, e falar, poxa vida, como eu melhorei nesses últimos 10 anos. Melhora no caráter, melhora na paciência, melhora na habilidade de negociar, de resolver problemas. Porque a nossa vida, irmãos, ela acaba sendo um resolver problemas, não é? A gente vive para quê? A gente vive para resolver problemas. Qual o problema? Porque não tem comida em casa, tem que trabalhar. Qual o problema? Porque não tem luz, eu tenho que pagar a conta. Qual o problema? Porque eu tenho que dar resposta no emprego, eu preciso de uma promoção, preciso de mais dinheiro. Qual o problema? É com o filho, é com a esposa, é com a escola, é com isso, aquilo. A nossa vida é resolver problemas. E eu penso que quando a gente amadurece e cresce na habilidade de resolver problemas. Um dia um casal se sentou, jovens, casados há pouco tempo, e eles disseram, nós temos um problemão. E aí eles contaram o problemão. E eu disse, vocês já tentaram fazer isso? Depois de ouvi-los, eu perguntei, vocês já tentaram fazer isso? E eles disseram, não. Eu falei, então tentem, porque é possível que resolva. E eles falaram, mas só isso? Mas é tão simples. Pois é. Porque eles estavam fazendo de um pequeno problema um grande problema. E não conseguiam enxergar uma saída, uma solução simples. E quando eles colocaram em prática aquele conselho, as coisas se resolveram. E eles voltaram e disseram, como a gente não enxergou isso? Que vocês ainda não estão prontos. Mas é preciso que vocês aprendam a resolver problemas, porque a nossa vida vai ser um eterno resolver problemas. A gente tem que resolver o problema da nossa salvação, o problema da nossa relação com Deus, o problema da nossa relação com as pessoas, o problema do lugar que Deus nos quer, de dar a resposta que Deus espera. A gente sempre tem problemas e terá problemas para resolver. Mas se a gente tiver permitido que o tempo vá trazendo e consolidando os princípios da nossa vida, e a gente vai se fundamentando sobre ele, cada dia mais a gente tem a habilidade e a capacidade de ter uma construção maior. E nós teremos uma construção fundamentada nos fundamentos eternos que o Senhor nos deu, para vivermos tudo quanto o Senhor tem nos prometido. Se você crê nisso, então glorifica o Senhor em nome de Jesus. Então, já que esse é o tempo da gente fazer promessas, da gente fazer planos, da gente fazer propósitos, da gente fazer votos, vamos fazê-los. Vamos fazê-los. Quero dar um conselho para você. Pegue uma folha de caderno, uma folha de papel, de uma agenda, e anote projetos para a sua vida para 2018. Anote onde você quer chegar, o que você quer alcançar, o que você quer ter, o que você quer viver. Não se esqueça de separar isso por áreas: família, vida com Deus, vida espiritual, vida profissional, educacional. Separa isso. Encontre aí as áreas que são fundamentais, que fazem parte da sua vida. Liste lá o que você
busque em Deus. E aí, vamos juntos buscar em Deus qual deverá ser a nossa postura para chegarmos lá. Qual deverá ser o nosso comportamento para chegarmos lá. Você coloca lá, eu quero ter um emprego melhor do que eu tenho, quero ter uma profissão melhor do que essa, quero ter um salário melhor do que esse. E a pergunta, o que você deve fazer para isso? Vamos buscar em Deus. Deus vai restaurar a nossa vida. Deus vai restaurar a nossa sorte. E nós viveremos o melhor de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler aquele texto de ontem com vocês de novo. Vocês se lembram qual foi o texto de ontem? Eu não vou falar. Então, quem lembra, abre a Bíblia aí. Quem não sabe, pergunta para o vizinho. Vamos lá. Salmo. Isso, 116, né? Salmo 126. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Aquilo que Deus realizou, não é? Foi aquilo que Deus prometeu. Porque o povo foi para o cativeiro. Foi para o cativeiro porque, de alguma maneira, deixou de ouvir a voz de Deus. E todas as vezes que a gente deixa de ouvir a voz de Deus, um cativeiro está aberto para nos aprisionar. Deus havia dado uma palavra ao povo, de uma mudança, necessidade de uma mudança de comportamento. E o povo não mudou o comportamento, então o povo foi cativo à Babilônia. Mas o texto também fala agora, a gente consegue ler e ver que o salmista diz, olha, quando o Senhor trouxe, o povo voltou, deixou o cativeiro, e agora volta à sua pátria. E aí o autor diz, foi como um sonho. Eu quero que 2018 seja um ano em que você viva os sonhos que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você se sente e encha a boca de riso e de alegria por ver Deus restaurar os seus sonhos e restaurar as promessas que Ele tem na sua direção. Se você recebe isso, se alegra, em nome de Jesus. Foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Aqueles que haviam pendurado a harpa na terra estranha, agora na sua própria pátria, podiam ter um cântico novo nos seus lábios. Eu disse que o tempo tem habilidades e capacidade de ofuscar. E ofuscar até a glória de Deus na vida da gente. Aquele que cantava não canta mais, aquele que orava não ora mais, aquele que pregava não prega mais, aquele que se submetia não se submete mais, o que obedecia não obedece mais. Aí ele fala assim, olha, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Quem é que canta um cântico de alegria? Quem está em dias de pranto, de luto, só canta um cântico de alegria quem está com sua vitória, quem alcançou o propósito, quem alcançou o objetivo. Só canta um cântico de alegria quem viu o livramento e a salvação de Deus sobre a sua vida. Aqui, o tempo verbal ainda está no passado, como a gente viu ontem, mas eu quero profetizar para o seu futuro, que você tenha todos os dias, em muitos momentos, ou em vários momentos, um cântico de alegria nos seus lábios, para ser cantado, entoado, para louvar e bendizer o Senhor, que te deu a vitória e que te ajudou a alcançar o seu objetivo. Se você recebe isso, se alegra e tome posse em nome de Jesus. Um cântico de alegria, em nossos lábios, em nossa língua, em nossa boca. Quanto tempo faz que você não tem um canto de alegria? Você sabe uma coisa muito boa? É quando você dorme e sonha, cantando um cântico de alegria.
E aí você acorda e passa o dia inteiro cantando aquele cântico. Então você vai sonhar, e Deus vai te dar cânticos de alegria. O Senhor vai colocar canções nos seus lábios, e você vai passar o dia cantando essa canção. Você vai passar dias cantando uma canção que Deus colocou nos seus lábios. É uma canção que veio de dentro de você, que o Espírito Santo implantou em você, e diz: abre a boca agora e canta, porque essa canção será uma canção profética para a sua vida, em nome de Jesus. Então recebe no seu espírito, em nome de Jesus. Essa restauração traz consigo o valor, aquilo que foi desprezado. No versículo 3, ainda no versículo 2, fala assim: até as nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por esse povo. A restauração é tão grande que até as outras nações, as nações que servem a outros deuses, as nações pagãs, eram capazes de dizer o que foi feito. Foi feito por meio do Deus que eles servem. Ontem nós ouvimos isso, e eu fiz questão de ministrar isso nesse primeiro domingo, para ser uma palavra-chave para a sua vida nesse ano. As suas conquistas vão romper fronteiras. E até quem não te enxergava vai te enxergar. Até quem não te via vai te ver. Até quem desprezou terá que se render e declarar: grandes coisas o Senhor fez por ele, grandes coisas o Senhor fez por ela, grandes coisas o Senhor fez por nós, grandes coisas. Até as outras nações diziam isso, por ver que o que aconteceu não foi fruto de um comportamento humano apenas, mas realmente foi fruto de uma obra extraordinária do Senhor. Meu irmão, eu disse que esse processo de restauração torna tão lindo quanto foi um dia, mas no seu caso a restauração será tão espetacular, que vai ser muito, muito melhor do que já foi um dia no seu primeiro estado, no seu estado original. Vai deixar as pessoas de boca aberta o que Deus quer fazer com você. Aí ele continua dizendo assim: sim, coisas grandes, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha, eu penso que o tempo do pranto perdeu a vez em 2018. 2018 não será tempo de prantear. Há tempo para tudo. Há tempo para rir e há tempo para chorar. Diz lá em Eclesiastes 3. E eu sinto no meu espírito e quero profetizar sobre a sua vida, que 2018 você vai ter muito mais motivos para sorrir e para se alegrar do que para chorar. Amém? Em nome de Jesus, receba no seu espírito. Tem períodos do ano que o dia é curto e as noites são longas. E tem períodos do ano que o dia é longo e as noites são curtas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma. O problema é que tem noite que é longa. Tem noite que não acaba mais. Quem já viveu uma noite longa na vida, fala: meu Deus, essa noite não acaba nunca mais. Pois é, tem noite que é longa. Tem noite que dura dias, semanas, meses. Tem noite que dura anos. Mas eu quero que você saiba, 2018 as noites serão curtas e os dias serão longos. O sol da justiça vai brilhar sobre você como nunca brilhou antes em 2018. Receba isso em nome de Jesus. Os dias serão longos. Os dias serão longos e serão vividos, porque o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã, e essa manhã será a manhã de um dia longo e de um dia lindo, em que o sorriso vai tomar conta da sua boca e a alegria do seu interior. Os dias serão longos.
essa promessa de Deus para a nossa vida. Sim, coisas grandes o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Se prepare para se alegrar na alegria do Senhor, é o que essa restauração vai produzir, porque a restauração vai botar você no lugar que é o lugar que Deus tem por excelência. Alegria, essa restauração vai trazer uma alegria, que é a alegria que Deus quer te dar, e que o diabo quis roubar, e até roubou, mas você está agora em um tempo de restauração, e o Senhor vai trazer de volta a alegria nos seus lábios. Você vai ter motivo para sorrir, você vai ter motivo para dar gargalhadas em nome de Jesus. Vamos expulsar o choro, a lágrima, e dar lugar a esse dia novo que está raiando. Que 2018 seja dia, que 2018 seja luz, que 2018 o sol brilhe incessantemente e traga a alegria do Senhor para dentro da sua casa. Não tem nada pior do que morar numa casa escura, em que o sol não entra. E algumas vezes na vida a gente é obrigado a morar em lugares assim, em que o sol não entra. É só do meio-dia, meio-dia e 15, que entra uma fresta de sol na nossa casa. É terrível morar assim. Mas em 2018 eu profetizo, o sol vai brilhar o dia inteiro. O dia vai ser longo, e haverá luz, e haverá glória de Deus, e haverá saúde, haverá vida, e haverá riso nos lábios, em nome de Jesus. Porque o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Esse é o desafio que nós temos, de buscar em Deus essa restauração. E aquilo que se tornou deserto, se torne um lugar alagado pelas águas do Espírito. Aquilo que se tornou uma terra seca, se torne um lugar onde há fruto, onde há flores, onde há vida e onde é possível se viver. E esse lugar é você, é a sua casa, é a sua família. Um lugar que foi um tempo uma terra inóspita, um lugar onde era impossível a vida, a alegria, o florescer, agora seja um lugar de vida e vida em abundância. Que seja você o celeiro dessa vida de Deus para esse tempo, e seja vida em abundância. No tempo presente, o nosso desafio é tornar o deserto em um oásis, e o oásis se faz porque o Senhor restaura a nossa sorte. Chega de sequidão, agora haverá um fluir de águas vivas. O seu interior fluirão rios de água viva. Se você recebe, se expressa e receba em nome de Jesus. E o nosso desafio para o futuro é de investir. O texto fala no versículo 5 de semear. E ele garante que quem semeia, colhe. Mas ele fala da dificuldade que pode ser semear, a dificuldade que pode ser investir. Versículo 5 diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Semeiam com dificuldade, semeiam em meio a muito esforço, em muita determinação. 2018 vai exigir, para que esse sorriso esteja nos seus lábios, e para que o investimento que você fizer gere resultados, muita dedicação. Porque a gente fala, o tempo teve a capacidade de ofuscar o meu brilho, mas você nunca teve a capacidade de se limpar, de se banhar. E aí o tempo ofusca mesmo. Eu disse que a lâmpada perde o brilho se ela não for limpa periodicamente. O que é bonito se torna feio. O que é visto por todos se torna desprezado por todos. Então, se você quiser uma colheita, você vai aprender, ou vai resgatar o que você já aprendeu e já sabe, a importância de semear, a importância de plantar, a importância de lançar semente. Eu quero ler o 6, porque o 6 trabalha com o versículo 5, ele diz assim, olha, aquele que sai chorando enquanto lança semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Nas duas sentenças aqui, o texto fala que você vai colher. Você não entendeu? O texto deixa bem claro que você vai colher.
Agora o texto também fala das dificuldades, porque ontem eu entrei um pouquinho nesse tema para falar que é sempre um investimento de risco, pelo menos é o que a gente pensa. Existem muitos investimentos de risco na terra, mas investimento nas coisas do Senhor nunca será um investimento de risco, porque as coisas de Deus nos dá garantia. Ele fala assim: ele é aquele que levou a semente com lágrimas, esse vai voltar com cantos de alegria pela sua colheita. Aquele que saiu chorando para plantar a semente, esse vai voltar com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Então, em Deus a gente tem certezas, mas a gente insiste em pensar que é um risco. Mas na verdade existem as certezas, mas essa certeza só tem quem tem um dispositivo chamado fé. Porque a fé é acreditar nas coisas que você ainda não vê, é ter certeza e convicção das coisas que você ainda espera. Isso é a fé. E quando a gente não tem, a gente sente que tudo é um risco. A gente sente, poxa, eu vou entregar essa oferta, isso vai me fazer falta, é risco. E se eu não colher nada disso? É risco, é o que a gente pensa. Então, se você investir na bolsa, se você investir no dólar, se você investir em uma outra moeda, você está em investimentos de risco. Mas quando a gente investe no reino de Deus, esse é o investimento mais seguro, porque o investimento no reino de Deus, além de rentável, ele é certo. Quando a gente investe nas coisas do Senhor, isso é certo. Quando a gente fala de investimento, a gente vê ao longo da história muitos movimentos de situações, de coisas que o povo cria, inventa e fala: olha, invista aqui que você vai ficar milionário. Isso chama a atenção de muitas pessoas. Tem aqueles que são céticos e falam: não, esse negócio aí está muito fácil. Tem aqueles que acreditam em tudo e se lançam. E tem aqueles que são ponderados e falam: vou investir só um pouco. E às vezes tudo aquilo que foi criado, aquele cenário todo, não era nada. Era só um jeito de lesar as pessoas. O mundo tem muito disso. E às vezes também tem coisas que são reais, e porque a gente já foi lesado em uma outra ocasião, a gente fica com medo. A gente vê tanta coisa por aí que a gente tem medo, até naquilo que realmente é verdadeiro. Eu já contei para vocês a história de um dia que o Senhor na feira estava comendo um pastel, e tinha uma banca bem na minha frente, o rapaz vendia lá temperos, cheiro verde, salsinha, essas coisas. E ele, não sei por que motivo, não sei se não ia trabalhar no outro dia, se estava desistindo do ramo, ele começou a oferecer para as pessoas que passavam, já era um horário avançado, ele começou a pegar o maço lá de coentro, de salsinha, de cheiro verde, e as pessoas passavam, ele fala: quer levar? Leva, é de graça. E as pessoas passavam olhando assim, e não pegavam. Eu vi passar pelo menos uma meia dúzia de pessoas a quem ele estendeu a mão e falou: leva, é de graça. Eu nunca me esqueço dessa cena, da cara dele e das pessoas, porque as pessoas afastavam assim e seguiam, e ele ficava sem entender nada. Eu estava comendo meu pastel, vendo aquilo, depois que passou uma meia dúzia de pessoas, eu perguntei para ele: é sério? Ele falou: é. Aí eu fui lá e peguei uma meia dúzia de maço disso, daquilo, trouxe para todo mundo. É de graça. E aí você vê que mesmo quando é sério, as pessoas têm medo, por causa de tantas coisas que tem por aí, o que elas já viveram, e elas não são capazes de acreditar que alguém é capaz de falar: olha, toma, é de graça. Não, o que é que você vai querer me vender depois? E as pessoas passavam de largo. Quando eu fui lá e peguei, todo mundo que estava na banca de pastel foi e pegou também. E quem estava passando começou a ir pegar também. E aí, um minutinho, acabou tudo que ele tinha. Tudo de graça. A gente vem para a igreja e Jesus fala que é de graça e é pela graça. E a gente tem dificuldade de entender e de acreditar nisso. E a gente passa de largo, meio desconfiado. Epa, o que é isso? E Ele quer amar a vida da gente. E Ele quer derramar graça sobre a vida da gente. Ele quer restaurar a vida da gente. Ele quer restaurar a nossa família. E a gente passa de largo. Então a gente precisa acreditar
que reino de Deus pode sim, e é sim, um investimento seguro. Existe um texto no Novo Testamento que fala: tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É seguro. Não é possivelmente vai colher. Olha aqui, aqueles que semearam com lágrimas, está falando de futuro, aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, talvez colherão. Não, não existe talvez, mas existe a certeza que o investimento vai produzir resultado. Eu disse que princípios seriam restaurados. E Deus vai restaurar o princípio da nossa fé, para que a gente creia que quando a gente investe, a gente tem retorno. Quando a gente planta, a gente colhe. No reino de Deus, plantar é compulsório, não é obrigatório. Agora a colheita é obrigatória. Você não é obrigado a plantar, mas uma vez você plantou, você será obrigado a colher. E a sua colheita será abundante em 2018, em nome de Jesus. Amém? Receba e dê um aplauso bem forte a Jesus.